um prazer estar com vocês nesta manhã. Sejam bem-vindos. Esse é o Momento Família. Estamos juntos com vocês toda 9 horas no sábado e juntos nós entramos um pouquinho naquilo que Deus quer nos falar. Amém. Então, obrigado pela sua audiência. Você que está chegando aqui no nosso canal, se inscreve aqui no canal, Sim. Aperta like também para esse vídeo, gostei aqui e distribui também esse link para seus amigos, para seus familiares, porque a nossa intenção nos próximos minutos é levar um pouquinho da palavra de Deus para você. Amém. E nessa nova série que nós estamos falando dos fundamentos da fé cristã, não é, Ademar? Isso mesmo. Daquilo que nos segura como crente e uma aplicação dentro disso no nosso viver familiar. Amém. Então, para você, para o seu esposo, para os seus filhos, fica conosco nos próximos minutos para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém. Vamos orar, né, Lucas? Vamos orar. Deus nos dá um programa Amém. cheio de expectativa e de muita esperança. Amém. Aleluia. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Oh, Senhor Vamos Jesus. invocar o nome do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, nesta manhã te Sim, louvamos Senhor. e te Amém. agradecemos Amém. por mais uma oportunidade que temos de estar nesse programa Amém. falando para as pessoas a respeito de algo maravilhoso Sim. que é servir a Ti, nosso Amém. Espírito. Verdade, Senhor, Senhor. muito obrigado pela Tua palavra, tem sido dispensada nesses dias a todos nós. Amém. Falando uma palavra profética, uma Amém. palavra que nos traz revelação Amém. a respeito da Tua pessoa, Amém. essa pessoa maravilhosa. Amém. Que a vida dos casais Sim. seja para contemplar Cristo e a igreja, Amém. seja para ter um viver cheio de autoridade no Espírito. Amém. Abençoa cada família, Sim, cada Senhor. casal, cada Amém. irmão, cada irmã que Sim. nos assiste nessa manhã. Amém. Que possamos ter um dia maravilhoso Amém. na Tua presença. Sim, Ser Senhor. conosco, Senhor. Amém. Em Teu nome nós te oramos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Hoje, Lucas, nós vamos dar Sim. continuidade àqueles pontos que nós já começamos, né, desde Sim. a terceira semana, falando sobre os fundamentos da fé cristã. Amém. Hoje em dia, os grandes problemas que nós temos na sociedade, na política, na vida familiar, no modo geral, em tudo, né, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Verdade. É que tem levado as pessoas a um extremo que muitas vezes não só causam problemas familiares, Sim. desagregação familiar, como tantos outros problemas que ocorrem no nosso viver nesse mundo, né, de muitas trevas, verdade. por falta de conhecer um pouco mais a Da palavra de Deus. Sim. Então o Senhor já dizia na época que Sim. ele estava aqui que nós erramos por não conhecer as escrituras. É verdade. E isso vem cada Oh, dia Senhor mais Jesus. aumentando essa necessidade de conhecimento É verdade. da verdade. vontade de Deus. Porque uma coisa é você conhecer a Sim. pessoa de Deus e a forma como você conhece, muitas vezes é uma forma muito distante. Verdade. Nós vimos aqui na semana passada falando sobre que Deus é único, Sim. porque muitas pessoas acabam adquirindo outras formas de adoração e acham que essa adoração Exatamente. é adoração a Deus. Né? Isso. Então a gente tem um exemplo muito bom na Bíblia, que é da mulher samaritana, que está em João capítulo 4, Verdade, que verdade. fala um pouco sobre a experiência dessa mulher. Sim, antes E da essa- gente entrar, Ademar, Sim. quero complementar o que você está falando, é verdade. Então, o povo, nós, Ademar, padecemos por não conhecer a Deus na sua palavra. Sim. E também padecemos por não irmos até o Senhor. O Senhor falou que se nós formos até Ele, se nós conhecermos as Escrituras e formos até o Senhor, que Ele nos revelaria. Então, nós estamos falando aqui, trazendo para vocês o princípio realmente que falta a sociedade, mas que não pode faltar a nossa família. Sim. Né? Sim. É que nós precisamos conhecer a palavra, o propósito de Deus e conhecer como adorar e tocar a Deus. Isso. E a história de hoje de manhã, queridos, da história da mulher samaritana que nós vamos ler em João 4, né, Ademar? Sim, sim. Fala justamente sobre isso, sobre alguém que tinha essa busca, que tinha esse desejo de entender, de buscar, e por acaso, numa oportunidade, ela encontrou o Senhor. É porque o questionamento aqui é com respeito ao lugar de adoração. Sim. Não é? As pessoas ainda têm uma referência de um
lugar de adoração como um templo Sim, que sim. foi edificado para esse fim e que consagram aquilo e santificam aquilo com esse propósito. Sim. Não que isso esteja completamente errado, Sim. porque o lugar de adoração que Deus escolheu foi exatamente esse templo, né? Isso. Que ele escolheu para o povo se reunir, Se tinha como referência lá em Jerusalém, no templo de Salomão. Então era lá que eles se reuniam e tal, e que estudavam a lei de Moisés e que discutiam os assuntos relacionados ao viver do povo de Israel. Mas não é esse o sentido que nós queremos trazer como verdade nesta manhã. Verdade. Sim. Nós devemos ter sim um lugar para buscar a Deus junto com os demais irmãos. Mas o lugar que Deus escolheu para habitar não foi lá. Quando a gente sai de lá, fica vazio. É verdade. Deus escolheu o nosso espírito. Amém. É dentro de nós que Ele quer estar. É verdade. E esse é o lugar adequado Aleluia, para aleluia. se adorar a Deus. Que revelação maravilhosa. Então nós vamos entrar um pouco nesse sentimento. Amém. E trazendo esse princípio para a vida familiar. Sim. Que muitas vezes na nossa casa nós colocamos Deus nesse sentido de adoração num lugar também assim afastado, né? Como eu diria, uma explicação sobre isso. Nós muitas vezes no nosso lar não encontramos a maneira correta de adorar a Deus. Ou seja, esquecemos que temos um espírito. Né? Então, nós vivendo ali a vida cotidiana, esquecemos que há dentro de nós um espírito. E passamos também a escolher outras coisas como adoração, que substituem a Deus. Então, às vezes a gente fica na frente da televisão, por exemplo, 2, 3 horas, né, assistindo um programa, quando poderíamos ter um pouco de comunhão com o Senhor dentro do nosso lar. É verdade, verdade. Às vezes a gente lê a Bíblia muito rapidamente, não dá a devida atenção às palavras, mas é bom que você encontre também na sua casa um lugar de adoração que é seu espírito. Amém. Então isso mostra que todo o tempo a gente tem que estar no espírito, seja no trabalho. Nós podemos adorar a Deus em todos os lugares, no trabalho, no lar, no local de reuniões onde você reúne com os irmãos para adorar a Deus efetivamente. É uma expressão externa, né, dessa adoração, mas o sentido verdadeiro da adoração está em ter comunhão com Deus e conhecer a sua necessidade para esse momento. Amém. Isso salva nosso casamento. Isso salva a nossa família. Isso salva a nossa família. Verdade. Isso salva o nosso viver. Amém. É um viver de comunhão com Deus em nosso espírito. Amém. E nós podemos, nesse sentido, né, como essa mulher samaritana, ficar buscando outras fontes de atender às necessidades. Essa sede. Essa sede, né? De saciar a sua sede em busca de algo que não é Deus. Isso pode se tornar um motivo de uma adoração. Por exemplo, a pessoa coloca na cabeça que quer ser determinadas coisas e isso passa a ser um culto, né, a si mesmo em prol daquilo que deseja ter. Meu Deus, isso é uma coisa maligna, né? Verdade, verdade. Eu queria, Lucas, antes de você fazer as suas colocações aí, você pode ler aí, eu posso acompanhar o lugar de adoração. Leia aí esse texto, por gentileza. No Evangelho de João, temos a história da mulher samaritana que encontrou com o Senhor Jesus em um poço. E em sua conversa com ela, questionou sobre acerca do verdadeiro lugar de adoração a Deus. Acompanhe conosco João 4, de 20 a 24, que diz: Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar. Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus. Aleluia. Observe que o Senhor falou: mulher, podes crer em que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vou agora para o próximo, já para o versículo: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Muito bem. Aham. Então, aqui nós vemos o Senhor Jesus dialogando com aquela mulher, que vocês sabem quem era essa mulher, né? Ela já teve 5 maridos e o último que ela tem não era dela. Nem dela. Então ela tinha uma necessidade muito grande interiormente. O que nos leva a buscar um Deus, Sim. né, para poder Saciar, adorar, né? Para adorar. O que Sim. faz? São as necessidades. Exatamente. Ninguém procura Deus se não tem necessidade, não é? No seu dia a dia, você só lembra de Deus quando você está em angústia. Sim. Você só lembra de Deus quando você está em perseguição, sendo perseguido, ou está aflito. Aí se lembra, né? Aqueles que temem a Deus, lembra de buscar o Senhor e adorar o Senhor neste momento, porque estão tendo uma necessidade. Sim. Quando a vida está muito tranquila, ninguém se preocupa muito em adorar a Deus. Mas quando as coisas começam a ter uma aplicação assim Sim. de perseguição, sei lá, uma turbulência. Sim. Então, faltou alguma coisa, vamos buscar o Senhor, né? Jesus. Vamos buscar o Senhor. Essa é a prática humana, infelizmente É assim, o homem é assim, nós somos Senhor, assim, né? nós somos assim. Seres humanos é dessa maneira que agem. Mas Deus quer mudar isso na nossa Amém. vida. Deus quer que a gente seja adoradores verdadeiros, Oh, que Senhor adorem em Jesus. espírito, Amém. que estejam satisfeitos com o Deus que nos satisfaz. Amém. Então essa mulher tinha essa busca, essa Sim, necessidade, sim. mas ela não sabia como preencher essa Sim, necessidade. exatamente. Ela precisava de um marido, né? Sim. Aqui mostra que ela precisava de um marido. Então ela Verdade. buscou um, não deu certo. Sim. Buscou outro, não deu certo. 5, não deu certo. E Meu o que Senhor. tinha também não era Nem dela. era nem dela. Não era nem dela. Então a situação dessa mulher Isso aí. é uma situação muito difícil. Muitas vezes, Sim. meus amados irmãos e ouvintes, no nosso casamento também é assim. E é verdade, né? Verdade. A gente começa a ter muitas buscas, apresentamos Isso. muitas necessidades Verdade. um para o outro. Ah, você precisa melhorar isso, você precisa ser assim, você precisa ser assado. Isso vai gerando Sim. cada dia mais um poço vazio. Vazio. Um poço que você bebe e nunca sai. Nunca vai satisfazer. Nunca vai satisfazer. E uma hora a água para de Uma hora ter, né? Verdade. Então o Senhor Jesus quis aplicar para ela Amém. que todas essa busca pelas coisas do mundo, Oh, Senhor todas Jesus. essas ambições, Sim. elas não vão atender a sua necessidade. Sim. Você deseja hoje ter um carro novo, aí você compra o carro novo, acabou. Acabou. Você tem que planejar outra coisa, porque aquilo já zerou, né? Verdade. E assim você fica insaciável. Mas Deus está mostrando para nós que Amém. devemos buscá-lo em princípio. Amém. Vamos trazer esse princípio para a nossa vida familiar, Sim. colocar nossa família dentro de um campo de adoração a Deus para atender às necessidades de Deus, Amém. não só na nossa vida, como na nossa vida pessoal, Sim. na nossa vida profissional, no nosso viver da igreja. Amém. Uma busca que atende à necessidade de Deus, Amém. porque a gente está sempre preocupado Sim. em atender a nossa necessidade. o tempo todo. É isso aí. Verdade. E, Ademar, essa questão é muito delicada mesmo, e é um grande perigo da vida familiar. É que você como esposo, você como esposa, comece a buscar essas outras fontes e esqueça. E lembre que essas outras fontes, elas são como cisternas rotas. Sim. Então vai ter água por algum momento, vai supostamente trazer alguma satisfação, mas uma hora ela vai secar. O que nós queremos trazer para vocês, que o Senhor Jesus trouxe ali, imagine que aquela mulher, ela tinha boas intenções, Ademar, ela tinha uma busca. Onde é que a gente adora? É em Jerusalém ou é no monte? Meus pais adoravam no monte, então ela tinha inclusive percepções de religiosidade, de busca, e muitas vezes nós também buscamos para nós ideias, percepções de religiosidade sem uma adoração verdadeira, sem um exercício do Espírito verdadeiro, sem essa comunhão com Deus que o Senhor falou. O Senhor falou, não é no monte, não é em Jerusalém, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, para nossa família, aí é muito importante a gente buscar essa aplicação nessa manhã. Eu quero que você pergunte a você mesmo,
se a fonte que você tem buscado, levado a sua família a buscar, é realmente alimentar o seu espírito ou são outras fontes? Isso. E será que você tem promovido, inclusive para seus filhos? Muitas vezes, no nosso ambiente da nossa casa, Ademar, Sim. a gente deixa que outras referências busquem. Sim. A cultura, o entretenimento, Isso. a religiosidade. Isso. Você não leva as pessoas da sua família a adorar o Senhor, Sim. de fato e realidade. Não promove oportunidades. Isso. Então, aqui o Senhor estava mostrando para a gente que há em nós um órgão que é esse verdadeiro lugar de adoração que supre a necessidade da nossa família. Isso. Então, se você despreza esse órgão, eu vou dizer o que vai acontecer. Assim como se a gente despreza, por exemplo, cuidar do seu corpo, o exercício dele, você começa a atrofiar, você começa a engordar, não é? A passar por problemas. Se você despreza o seu espírito, também é uma consequência imediata ou talvez a longo prazo. Os problemas familiares vão começar a surgir. Sim. E você não entende, mas é porque vocês, como família, nós não buscamos dar prioridade ao exercício do nosso espírito. Sim. Então, quanto mais, aqui Ademar está falando também, trazendo uma percepção, para nós sairmos da percepção que a vida da busca familiar, da vida familiar, a busca da vida familiar, não pode ser também só pelas questões materiais, Sim. só achar que você vai achar satisfação nessas coisas mais exteriores. exteriores. Mas nós precisamos atentar para aquilo que é espiritual, Amém. para o nosso espírito. Amém. Quanto mais você exercita o seu espírito, menos carnal você se torna, Sim. menos almático você se torna, Sim. e você toca na fonte de satisfação. E isso seus filhos vão tocar, sua esposa vão tocar, e não importa a situação que vocês estão vivendo, né, Ademar? Sim. Haverá o quê? Uma fonte eterna a jorrar dentro de você. Sim. O Senhor Jesus tem essa fala que eu gosto muito nesse texto, Ademar, que ele fala que se você soubesse a quem você está pedindo essa água, né? Sim. Mostrando que Ele é a fonte da água da vida. Sim. Então, amados queridos, olha o que nós estamos trazendo para vocês. Exercitem, deem prioridade como família a nós tocarmos nesse espírito, a nós buscarmos ao Senhor na sua palavra, Sim. como essa fonte, como esse lugar de adoração, Isso. que você verá o efeito dentro da sua família. Não é verdade, É Ademar? verdade. Sim. Essa palavra fonte, Sim. ela é importante, Sim. né? Para que a gente aplique isso na vida familiar. Quais as fontes Quais as que fontes? alimentam a nossa espírito? Sim. Né? A fonte da busca das coisas do mundo Sim. ou a fonte da vida Amém, divina? Né? divina. Essa é a fonte verdadeira. Sim, Essa é a fonte aleluia. que nós devemos buscar. Oh, que sacia a nossa sede e fome. A gente pode observar que Sim. a vida de um samaritano, por exemplo, né, Sim. o viver dele era muito misturado a muitas religiões, Sim. muitas culturas, por conta da influência que eles viveram. Né? Samaria Senhor, tem surgiu no misericórdia. momento em que os assírios Ah. tomou posse da cidade, trouxe vários outros povos para Sim. conviver Para habitar ali, e conviver. exatamente para tirar o princípio de adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Amém. Então houve uma mistura. Com isso, tirou da mente Sim. dos adoradores, daqueles que conheciam o Senhor, tirou da sua mente a percepção da adoração a Deus. Sim. Então eles misturaram muitas Oh, coisas. Senhor. E os samaritanos, eles não tinham isso, apesar deles ter o conhecimento da lei de Moisés, né, do Pentateuco, e tinha como princípio aquilo ali, mas o seu viver era completamente distorcido da palavra de Moisés. Enquanto os judeus, eles Sim. estavam no caminho onde provinha a salvação Sim. da humanidade. Né? Foi por meio dos judeus que a salvação chegou até nós. Certo, sim. Essa linhagem que trouxe Jesus para nós. Então nós devemos agradecer ao Senhor, não só por Ele ter nos trazido a salvação, mas principalmente pelo povo judeu, que foi o povo que Deus escolheu aqui na terra para trazer Jesus, que é a nossa salvação. Amém. Era nesse sentido que o Senhor Deus Jesus conosco. estava mostrando para ela, né? Sim. Por ela ser uma samaritana e questionando a questão dos judeus e mostrando Sim. para ela que a salvação veio pelos judeus. Sim. E a adoração estava correta. Como é importante hoje saber o lugar de adoração a Deus. Amém. Há muitos lugares de adoração na nossa cidade. Sim. Há muitos lugares escolhidos para adoração.
mas nós devemos escolher o verdadeiro lugar de adoração, Amém. que é o nosso espírito. Aleluia. É ali que Deus habita. Amém. Todos os dias, a qualquer momento, em qualquer lugar, Senhor você Jesus. pode invocar Amém. o nome do Senhor, Jesus. e Ele pode atendê-lo. Amém. Não precisa você fazer uma penitência. Obrigado, Não Senhor. precisa Obrigado, você fazer um sacrifício. Não, Tudo não que você precisa. precisa é invocar o nome do Senhor. Amém. Isso lhe traz vida, isso lhe traz salvação. Amém. Volta ao Esse é lugar. o princípio da adoração. E faça Amém. isso dentro da sua casa. Isso. Faça isso com seus filhos, Amém. com a sua família, com a Amém. sua esposa. Encha seu coração de alegria Amém. e de regozijo e adore a Deus no Espírito. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Bom demais. Bom demais. Eu gostaria de continuar aqui mais meia hora falando desse ponto aqui. Mas o tempo nos abrevia, né? Sim. Infelizmente ainda estamos vivendo nessa terra e o tempo é um grande inimigo nosso. Mas na próxima semana nós vamos continuar com esse assunto e Amém. esperamos contar com você. Que Amém. Deus abençoe o seu dia. Que Amém. dê um dia maravilhoso para você, para sua família. Amém. Né? E busque ao Senhor de todo o seu coração, Amém. de toda a sua alma, de Amém. todo o seu entendimento. Aleluia. Uma boa semana para você. Uma boa semana para você. Espero que você tenha tocado um pouquinho no que o Senhor quer falar para nós e busque viver isso na sua família. Lembra que a gente sempre fala aqui no Momento Família. Essas palavras que nós trazemos é para que a gente tenha um novo viver, um novo princípio. Então essa semana, veja aí o que você está trazendo para sua família. Traga um momento, uma experiência para que vocês possam adorar juntos, buscar juntos ao Senhor e buscar desfrutar dessa fonte inesgotável. Amém. Que é o Senhor Jesus. Amém.